Eu nunca fui muito de acreditar em fantasmas ou qualquer coisa do gênero. Cresci ouvindo histórias de terror e achando tudo uma grande bobagem. Até que, no verão passado, herdei uma velha mansão na colina de um tio-avô que eu mal conhecia. Quando cheguei lá pela primeira vez, fui recebido por uma visão imponente e sombria. A mansão se erguia contra o céu cinzento, com janelas como olhos vazios que pareciam me seguir. Algo naquela casa me deixou arrepiado desde o começo, mas tentei ignorar. Pensei comigo mesmo: ah, que ótimo! Uma casa dos horrores particular. No terceiro dia, enquanto explorava o porão, encontrei um espelho antigo, coberto de poeira e teias de aranha. Havia algo de perturbador nele, mas eu, sempre sarcástico, pensei: um espelho assombrado? Que criativo! Decidi limpá-lo e colocá-lo no meu quarto, apenas por diversão. Naquela noite, tive um sonho perturbador com uma figura sombria que parecia sair do espelho. Acordei com o coração disparado, convencido de que era apenas minha mente pregando peças. Isso é o que dá comer pizza antes de dormir, pensei. Os dias passaram, e comecei a notar coisas estranhas. Objetos se moviam sozinhos, portas rangiam e eu podia jurar que ouvia sussurros vindos do espelho. Uma noite, enquanto estava deitado, ouvi passos pesados no corredor. Pulei da cama, o coração martelando, e fui verificar. Não havia ninguém. Voltei para o quarto e, no espelho, vi uma sombra movendo-se atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada. Ótimo! Agora estou vendo coisas. Vou acabar me internando se continuar assim. Os pesadelos pioravam a cada noite. A figura sombria no espelho tornava-se mais clara. Era um homem de rosto pálido, olhos vazios que pareciam penetrar minha alma. Durante o dia, comecei a perceber mudanças na casa. Os cômodos pareciam mais escuros, e o espelho parecia pulsar com uma energia maligna. Sentia-me cada vez mais paranoico e cansado. Comecei a falar com o espelho, tentando manter o humor. Você é um péssimo colega de quarto, sabia? Não paga aluguel e ainda me assusta. As noites se tornaram intermináveis. Acordava constantemente suado e tremendo, com a sensação de que algo me observava. Ótimo! Perdi minha sanidade e meu sono. Só falta perder a cabeça agora. Resolvi fazer uma pesquisa mais aprofundada. Na biblioteca da cidade, encontrei documentos antigos que contavam a história da mansão e de seu antigo dono, William. Ele era um ocultista obcecado pelo espelho, usando-o em rituais para invocar demônios. As lendas diziam que ele foi consumido por um desses rituais, ficando preso no espelho para sempre. Fantástico! Uma mansão amaldiçoada de verdade. Quem diria que as lendas eram reais? Com medo de estar perdendo o controle da realidade, comecei a evitar espelhos. Tentei cobrir o espelho do quarto, mas ele sempre aparecia descoberto pela manhã. Bem, isso não é nem um pouco perturbador. Acho que a casa tem suas próprias ideias de decoração. Os sussurros se tornaram mais frequentes e a presença no espelho mais ameaçadora. Maravilha! Agora tenho uma sombra pessoal que me persegue. Nem nos meus piores pesadelos imaginei isso. Desesperado, decidi procurar a ajuda de um padre. Encontrei Padre Miguel, um homem idoso com um olhar cansado, na igreja da cidade próxima. Quando contei a ele sobre o espelho, vi o medo em seus olhos. Ele concordou em me ajudar, mas advertiu que estávamos lidando com algo muito perigoso. Excelente, padre. Porque eu não estava assustado o suficiente. Na noite seguinte, Padre Miguel chegou à mansão com todo o equipamento necessário para o exorcismo. Estávamos no porão, o espelho colocado no centro. A atmosfera era pesada, e eu podia sentir a presença sombria observando-nos.
O padre começou a rezar, sua voz tremendo ligeiramente. Velas ao redor do espelho piscavam, como se uma brisa invisível as tocasse. Ótimo começo. Será que vai ter efeitos especiais também? O ritual começou e a temperatura no porão caiu drasticamente. Meu coração batia como um tambor e cada nervo do meu corpo estava em alerta. Padre Miguel continuava a rezar, mas eu podia ver o medo em seus olhos. A sombra no espelho começou a se mover, tornando-se mais clara, mais tangível. Uma forma humanoide de pura escuridão emergiu do espelho, seus olhos vazios fixos em nós. E eu pensando que um susto de filme já era ruim. Padre Miguel aumentou a intensidade de suas orações, sua voz agora firme e autoritária. A figura sombria rugiu, um som gutural que fez minhas entranhas se revirarem. De repente, senti uma força invisível me empurrar para trás. Caí no chão, observando impotente enquanto o padre lutava contra a presença maligna. A figura avançou e eu vi o pânico absoluto nos olhos de Padre Miguel. Com um esforço desesperado, o padre brandiu um crucifixo na direção da sombra, que recuou momentaneamente. Mas a presença sombria não estava derrotada. As velas apagaram-se, mergulhando-nos na escuridão. No meio do caos, ouvi a voz fraca de Padre Miguel: "Corra, agora!" Levantei-me e corri escada acima, o som das orações do padre se desvanecendo atrás de mim. Claro, porque correr resolve tudo. Cheguei ao andar de cima, ofegante, e olhei para trás apenas a tempo de ver uma luz brilhante emanando do porão. Um grito horrível ecoou pela casa, e então, silêncio. Corri para o porão, temendo o pior. Encontrei o espelho estilhaçado no chão e Padre Miguel caído ao lado, exausto mas vivo. Ele olhou para mim com olhos tristes e disse: "Ele não foi destruído, apenas contido. Precisamos selar este lugar para sempre." Saímos da casa e o padre realizou uma bênção final, selando a entrada do porão. Enquanto nos afastávamos, senti uma presença sombria me observando. Olhei para trás e no reflexo do vidro da janela, vi a sombra sorrindo. Não sabia se algum dia conseguiria me livrar daquela visão, mas uma coisa era certa: nunca mais subestimaria o poder das trevas. Assim, deixei a mansão e a vendi a um preço simbólico para a igreja, com a condição de que nunca fosse habitada novamente. Desde aquele dia, toda vez que vejo um espelho, um arrepio percorre minha espinha, lembrando-me da escuridão que, por pouco, não me consumiu. Passei os dias seguintes tentando esquecer o que havia acontecido, mas era impossível. Toda vez que fechava os olhos, via a sombra me observando, esperando o momento certo para atacar. Decidi procurar um terapeuta, na esperança de que conversar sobre meus medos ajudaria. O Dr. Silva era um homem paciente e compreensivo, mas percebi que ele não acreditava na minha história. Claro, porque ninguém acredita até que veja com os próprios olhos. As sessões de terapia me ajudaram a entender meus medos, mas não os afastaram. Uma noite, depois de uma longa sessão com o Dr. Silva, voltei para casa e encontrei a porta da mansão aberta. Ótimo! Agora tenho ladrões para me preocupar também. Entrei cautelosamente, meu coração disparado. Chamei por alguém, mas só o eco respondeu. A casa estava escura e fria, como se uma presença invisível tivesse absorvido toda a vida do lugar. Enquanto caminhava pela mansão, senti um calafrio percorrer minha espinha. Cheguei ao porão e, para minha surpresa, a entrada estava aberta. Desci lentamente, cada passo ecoando na escuridão. Encontrei o espelho no chão, intacto, como se nunca tivesse sido estilhaçado. Perfeito. Agora estou realmente ficando louco. A sombra no espelho parecia mais forte, mais real. Senti uma força me puxar para frente,
e antes que pudesse reagir, estava de frente para o espelho. A sombra sorriu, um sorriso macabro que me fez tremer de medo. Finalmente, você voltou, sussurrou uma voz gutural, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. O pânico tomou conta de mim. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam colados ao chão. A sombra começou a se esticar, tentando sair do espelho. Senti uma pressão esmagadora no peito, como se algo estivesse tentando arrancar minha alma. Não, isso não pode estar acontecendo. Meu grito ecoou pelo porão, mas ninguém veio. Desesperado, fechei os olhos e comecei a rezar, murmurando qualquer coisa que viesse à mente. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, e eu sentia a sombra se aproximando cada vez mais. Deus, por favor, me ajude, implorei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. A pressão no peito aumentou, quase insuportável. Então, de repente, tudo parou. Abri os olhos devagar e percebi que a sombra havia recuado, como se minha oração tivesse algum efeito. Recuperei o fôlego, mas sabia que aquilo era apenas um alívio temporário. O espelho ainda estava lá, pulsando com uma energia sinistra. Corri para fora do porão, subindo as escadas com a maior velocidade que consegui. Tranquei a porta atrás de mim e sentei-me no chão, tentando acalmar meu coração acelerado. Isso foi perto demais. Preciso de um plano. Na manhã seguinte, procurei o Padre Miguel novamente. Contei a ele o que havia acontecido, e apesar do cansaço evidente em seu rosto, ele concordou em tentar uma última vez. Desta vez, trouxe ajuda. 3 padres adicionais, cada um com uma expressão de determinação mista com medo. Agora sim, uma verdadeira força-tarefa contra o mal. Voltamos à mansão ao anoitecer. O clima estava pesado, com nuvens escuras se acumulando no céu. A atmosfera dentro da casa era sufocante, como se a própria escuridão estivesse nos observando. Os padres montaram um círculo ao redor do espelho, acendendo velas e preparando o ritual. So espero que desta vez funcione. Padre Miguel liderou a cerimônia, suas palavras ecoando pela sala. Os outros padres seguiam em uníssono, e eu podia sentir a tensão crescente no ar. O espelho começou a vibrar, a sombra dentro dele se agitando violentamente. Isso não é um bom sinal, pensei, tentando manter a calma. De repente, uma força invisível varreu a sala, derrubando as velas e espalhando objetos. Os padres continuaram a rezar, suas vozes agora cheias de urgência. A sombra começou a emergir do espelho novamente, mais poderosa e ameaçadora do que nunca. Ótimo, estamos realmente em apuros agora. Padre Miguel brandiu o crucifixo novamente, avançando contra a sombra. Os outros padres seguiram, formando uma barreira de fé entre a entidade e nós. A luta era intensa, a sala preenchida com um som gutural e ensurdecedor que parecia vir do próprio inferno. Se sairmos vivos dessa, juro que nunca mais subestimo o poder das trevas. A figura sombria recuou momentaneamente, mas não estava derrotada. O espelho pulsava com uma energia maligna, e a temperatura na sala caiu ainda mais. Senti um frio penetrante, como se a própria morte estivesse se aproximando. Os padres continuavam a rezar, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Não podemos desistir agora, pensei, tentando reunir coragem. De repente, um dos padres foi lançado contra a parede, caindo inconsciente. O pânico tomou conta de mim, mas Padre Miguel gritou: mantenham-se firmes. Não deixem a fé vacilar. Seus olhos encontraram os meus, e vi uma determinação feroz neles. Ele avançou, o crucifixo brilhando intensamente, e a sombra recuou com um grito de ódio. Vamos lá, padre. Você consegue.
A luz do crucifixo parecia queimar a entidade, que se contorcia em agonia. Padre Miguel continuava a avançar, suas palavras agora um grito de desafio. Os outros padres se juntaram a ele, formando uma linha de defesa. A sombra lutava para se libertar, mas estava enfraquecendo. Estamos quase lá. Com um último grito, a figura sombria foi puxada de volta para o espelho, que explodiu em um clarão de luz. A sala ficou em silêncio, a escuridão dissipando-se lentamente. Caí de joelhos, exausto e aliviado. Os padres estavam igualmente cansados, mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. Nós conseguimos, murmurou o Padre Miguel, sua voz cheia de gratidão. Passamos as próximas horas selando o porão e removendo qualquer vestígio do espelho. Quando finalmente saímos da mansão, o sol começava a nascer, trazendo uma sensação de renovação. Essa foi por pouco, pensei, respirando o ar fresco da manhã. Decidi vender a mansão para a igreja, com a condição de que nunca fosse habitada novamente. Padre Miguel concordou, prometendo que o local seria mantido seguro. Nunca mais quero lidar com algo assim, disse a ele, e ele apenas assentiu, compreendendo perfeitamente. Os dias seguintes foram de recuperação. Dormi melhor do que em semanas, mas ainda sentia um resquício de medo sempre que via um reflexo. Preciso de férias em um lugar sem espelhos, pensei, rindo nervosamente. A experiência me mudou profundamente, ensinando-me a respeitar o desconhecido e a nunca subestimar o poder das trevas. Passei a evitar lugares escuros e silenciosos, sempre com a sensação de estar sendo observado. A presença da sombra me assombrava, mesmo sabendo que ela havia sido contida. Quem diria que uma herança traria tanto problema? Pensei, tentando encontrar humor na situação. Eventualmente, as memórias começaram a desvanecer, mas os traumas ficaram. Cada som estranho na noite me fazia saltar, cada reflexo me deixava apreensivo. Paranoia é minha nova companheira de quarto, murmurei, rindo de mim mesmo. Decidi mudar de cidade, recomeçar em um lugar onde as sombras do passado não me seguissem. Meu novo lar era uma casa simples, longe de qualquer história macabra. Fiz questão de escolher cada detalhe cuidadosamente, evitando qualquer coisa que lembrasse a antiga mansão. Nada de espelhos antigos, nada de sótãos sinistros. Brinquei com o corretor, que me olhou confuso. Com o tempo, a normalidade começou a voltar. Fiz novos amigos, arranjei um emprego estável e tentei esquecer o passado. Mas em noites solitárias, quando o vento uivava lá fora, ainda podia sentir a presença daquela sombra, esperando o momento certo para retornar. Nunca mais subestimo o poder do desconhecido, pensei, abraçando a nova vida com uma mistura de alívio e cautela. Certa vez, em uma noite particularmente silenciosa, ouvi um barulho estranho vindo do porão da nova casa. Meu coração disparou, e todas as lembranças vieram à tona. Não, de novo não, murmurei, pegando uma lanterna e descendo as escadas com cuidado. A porta do porão estava entreaberta, e uma sensação de déjà-vu me invadiu. Lá embaixo, o ambiente estava escuro e frio. A luz da lanterna tremia em minha mão, e eu sentia cada batida do meu coração ecoando no silêncio. Tudo bem, só uma verificação rápida, pensei, tentando manter a calma. Vasculhei cada canto, mas não encontrei nada fora do comum. Paranoia de novo, suspirei, subindo as escadas de volta. Tranquei a porta e decidi não pensar mais nisso. O tempo passou, e a vida continuou. Mas o que aconteceu naquela mansão sempre estará comigo, uma lembrança sombria do que pode existir além do nosso entendimento.
A experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a valorizar a luz em meio à escuridão. E sempre que vejo um espelho, lembro-me de que nem tudo que reflete é apenas um reflexo. Agora, vivo cada dia com mais cautela e gratidão, sabendo que sobrevivi a algo que muitos não acreditariam ser real. A vida seguiu, mas a sombra no espelho deixou sua marca indelével. Nunca mais subestimo o poder do desconhecido. Repito para mim mesmo, um mantra que me lembra de seguir em frente, mas nunca esquecer. E assim, minha história se torna um aviso. Cuidado com o que herda, e nunca subestime o que pode estar escondido nas sombras. Afinal, nem tudo que está enterrado no passado permanece lá para sempre.